Pronto, já mandei. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre estrutura de perfil, tá? Então, nossa, pronto. Então, qual é o conteúdo que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar, primeiro fazer uma introdução, então vou falar um pouco sobre mim e o que é que me qualifica para estar aqui, porque eu estou aqui falando com vocês. Depois, eu vou falar para vocês sobre os fatores relevantes, ou seja, o que são os fatores que impactam e que influenciam num perfil de uma rede social. Se a gente vai falar de perfil, quais são esses perfis? Depois, eu vou fazer um checklist de qual é o perfil ideal, segundo a minha metodologia, que é a metodologia PAF, Prestígio, Audiência e Faturamento. Depois, eu vou fazer análise de perfil. Então, quem quiser ter o seu perfil analisado, já pode enviar o link do perfil aqui no chat, tá? Que no final eu vou fazer essa análise. Ao longo do conteúdo, eu vou trazer vários exemplos também do que eu estou falando, para poder ficar mais claro para vocês, tá? E quem está assistindo no Instagram, a gente não tem. Quem está assistindo no Instagram, infelizmente, a gente não vai ter o. Infelizmente, a gente não vai ter os slides, mas se você estiver assistindo pelo Instagram, você tem acesso também ao conteúdo. Quem está aqui no Google Meet vai ter acesso ao material total. E se você está assistindo no Instagram, pode vir para cá também, ou então receber o link no final, tá? Então, vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho sobre mim. Então, para quem tem algumas pessoas novas que estão tendo acesso ao nosso ecossistema agora, nesse momento, então achei que era importante eu falar um pouco sobre a minha história também. Então, o ponto principal da minha vida é que eu uso a criatividade e a tecnologia para mudar o mundo em que a gente vive. Isso sempre foi a minha pira, sempre foi a coisa que eu mais gostei desde o início da minha vida. Então, eu gosto de dizer que eu tive várias versões, mas todas elas eram linkadas com isso. Então, a minha carreira como empreendedora, digamos assim, começou quando eu vendia bijuterias. Então, assim, com 10 anos, eu tinha aqui de biju, que eu fazia bijuterias e vendia, e era uma coisa super organizada. Inclusive, algumas pessoas têm falado que me conheceram nessa época por conta dos meus pais. E eu acho super gostoso receber essas mensagens também. Depois, com 17 anos, eu tive meu segundo negócio, que foi uma loja que vendia capinhas e acessórios, uma loja online, né? E eu estava fazendo engenharia mecatrônica na UNB. Eu achava que a minha vida ia ser me formar na área de exatas, né? Mas a vida me deu uma grande rasteira e eu vi que não era isso, não era aquilo. Eu acabei, então, migrando para a ciência da computação, da engenharia mecatrônica, e comecei a conhecer o mundo de startups. Foi quando eu ganhei minha primeira premiação, foi nessa época também, né? Época aí da UFP. E nessa época eu também trabalhava na Agência de Tecnologia da Informação do Estado. Então, esse troféuzinho aí foi quando nós vencemos um prêmio da Secop por conta do aplicativo Salve Maria. Então, foi aí também que eu comecei a me enveredar mais pelo caminho do empreendedorismo social e do uso de tecnologia para resolver, de fato, problemas. Então, para quem não sabe, quem não é aqui do Piauí, o aplicativo Salve Maria foi um aplicativo que se tornou uma política pública, né, um protocolo de segurança de combate à violência contra a mulher. Então, a pessoa baixava o aplicativo e ela podia fazer denúncia ou acionar o botão do pânico através desse aplicativo. Foi uma tecnologia pioneira que foi exportada para outros estados, inclusive para outros países. Os nossos policiais foram levar essa tecnologia para outros países. E foi uma época muito incrível da minha vida, muito demandante também, mas muito incrível. Então, tudo isso me capacitou e me formou para eu começar, de fato, a empreender, porque depois disso, eu migrei para a área de marketing e comunicação, me especializei nessa área pela ESPM São Paulo, e montei minha empresa e comecei a ter o meu negócio. E isso já vai fazer 7 anos dessa história, e está 6 anos, já está desatualizado. Depois, aí, no ano de 2023, eu recebi a notícia que eu tinha recebido
tinha sido selecionada pelo programa Wildlife, que é Jovens Líderes das Américas. Esse programa mudou completamente a minha vida e a minha história, porque foi o momento que eu entendi que eu tinha que focar também na minha marca pessoal. Durante todo esse período, eu estava construindo a marca da minha empresa, mas eu entendi através do Wildlife que eu, enquanto CPF, também era muito importante. E aí eu comecei a me focar em marca pessoal, e isso me apaixonei por esse universo, e hoje a minha empresa é mais focada em comunicação para marcas pessoais por conta disso, porque eu entendo que o posicionamento de marca pessoal é uma forma da gente fazer a comunicação também de marcas corporativas, só que com a economia de recursos, porque como as redes sociais, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula, como as redes sociais, elas estão sendo mais voltadas para as pessoas, então se a gente trabalha uma marca pessoal, a gente consegue alcançar mais pessoas com menos esforço e com menos consumo de recursos, tá? Então, basicamente, essa foi a minha história, isso me capacita para estar aqui hoje conversando com vocês. Inclusive, até compartilho aqui que recentemente, uns 2 dias atrás, saiu o resultado da seleção do Empreendedoras Tech do Sebrae, e eu fui uma das selecionadas, uma das 100 empreendedoras que foi selecionadas. Estou super empolgada com essa seleção, ainda estou meio sem acreditar. Eu nem sabia, assim, eu me inscrevi, mas totalmente 100% sem fé. E aí uma amiga me falou que eu tinha sido selecionada. Eu, tipo, como assim? E aí eu tô vendo lá. Confesso que desde então eu já abri várias vezes para ver lá o nome da minha empresa. E ainda tô assim, tipo, será? Será? Ainda tô sem acreditar. Mas, enfim, os procedimentos já vão ser nessa próxima semana, então acho que aí eu vou, de fato, acreditar. Mas, então, basicamente é isso, essa é a minha história. Então, um ponto especial porque que a gente está aqui hoje, obviamente, eu estar aqui fazendo esse workshop é gratuito, mas não existe nenhum almoço grátis. Inclusive, nós vamos falar sobre isso hoje, na nossa análise sobre a atual conjuntura e as plataformas que a gente quer estar se posicionando. Então, é lógico que eu estando aqui hoje, eu vou divulgar para vocês também o nosso programa de acompanhamento. Como nós estamos no mês de novembro, hoje o programa de acompanhamento que nós estamos divulgando, que nós estamos falando, é o nosso programa Enlight. A gente ainda tiveram algumas vagas que restaram da nossa ação de Black, que foi na semana passada. Então, da nossa ação de Black, que foi na semana passada. A gente não está mais com aquela oferta da ação de Black, mas a gente ainda está divulgando o nosso programa de acompanhamento de 60 dias. Então, como é que funciona esse programa de acompanhamento? Durante esses 60 dias, é um programa híbrido, ou seja, você vai ter tanto a ação individualizada, o programa de plano de ação individualizado, quanto também vai ter os tira dúvidas em grupo, que todo mundo do nosso ecossistema participa, e o suporte em grupo. Então, ele é um programa que você tem 60 dias de suporte, além desse momento de consultoria. Então, você tem a sessão individual comigo, depois você tem 60 dias de suporte no grupo do WhatsApp. Giovana está aqui, faz um dos nossos programas de acompanhamento, ela sabe como, mesmo o acompanhamento sendo em grupo, a gente está lá, a gente fica rente, respondendo vocês, atendendo vocês, porque eu acredito fortemente que o grosso do resultado, ele não acontece no momento da sessão de mentoria, ele acontece no acompanhamento, que é os momentos que vai surgir dúvidas, é o momento que você vai querer saber o que fazer. Então, por isso, para mim, é muito importante fazer esse acompanhamento de vocês. Você recebe um plano de ação detalhado no Notion, com o passo a passo do que deve fazer. Algumas pessoas, não sei até se foi a Adriana que está aqui que me perguntou qual é o conteúdo programático. Eu falo, o conteúdo vai depender do que você vai demandar. Eu nunca vou passar uma coisa que você não vai conseguir executar. Sempre vou passar no seu plano de ação individual o que você de fato consegue fazer e executar. Além disso, você vai ter acesso ao nosso banco de cursos, com muitas aulas gravadas. Inclusive, isso é uma coisa que é um ponto de muito orgulho para mim, é poder passar um plano de ação e na bibliografia colocar o link direto de uma aula minha para você assistir sobre aquele assunto, com um material redigido por mim sobre aquele assunto. Então, que é o conteúdo que é mastigado para a realidade de vocês. Então, essa é a oferta que a gente está tendo hoje. Esse produto total está saindo a R$ 1.300. Então, é o mesmo valor da Black, mas sem os bônus da Black. Infelizmente, os bônus a gente só garante para quem participou da ação da semana passada. Mas, em todo caso, quem quiser vai ter acesso, quem estiver assistindo essa aula no gravado,
vai poder ter acesso também a essa oferta. Então, vamos lá. Vamos começar a falar aqui, mostrando aqui também um pouco do plano de ação para vocês terem noção do conteúdo. Então, para vocês verem, aqui é uma cliente que ela tem uma sócia, então eu já coloco a atividade, você precisa conversar com sua sócia. Aí, roteiro para reunião. Você tem que fazer um roteiro para uma reunião. Como é a rotina de comercial? Ação de vendas, escrever história de marca. Para vocês verem como no plano de ação individual, a gente consegue abranger. A gente vai falar de comercial, a gente vai falar de posicionamento de marca, a gente vai falar de publicação em redes sociais, tudo de acordo com o seu tempo para executar e o seu nível, e, obviamente, o que o seu negócio, de fato, vai precisar para desabrochar nesse período. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês... Cadê aqui? A gente vai começar falando sobre os fatores relevantes na organização de um perfil. Eu estruturei esses fatores na ordem de... A gente vai caminhar por eles aqui na aula, do menor controle, ou seja, o que nós temos pouco controle, até o maior controle. Então, como que funciona isso? Interesse da plataforma que você está querendo estruturar o perfil. Isso não está sob o seu controle. Algoritmo de rede social não está sob o seu controle. Tudo isso não está sob o seu controle. Ou seja, é uma coisa que você precisa ter compreensão, entender, pesquisar para estar atualizado. Porém, você não tem como agir sobre isso. O que isso significa? Qualquer pessoa que te venda um conteúdo, eu vou hackear o sistema, hackear o algoritmo. Isso não existe. O interesse da plataforma não está sob o seu controle, certo? Então, é uma coisa que é importante você conhecer e entender, mas que não tem como você controlar. Depois, a gente vai falar sobre comportamento do usuário. Comportamento do usuário ainda está um pouquinho no controle, no sentido de que você consegue entender como o seu usuário se comporta. Você consegue observar, entender mais ou menos, e eu vou mostrar para vocês, 2 exemplos, assim, de como os usuários costumam se comportar, e você tem como pensar, eu acho que o meu público se comporta mais assim, mais assado, e isso pode te ajudar. Mas, ainda assim, a forma como o seu usuário se comporta não está no seu controle. Depois, a gente vem para a hierarquia da informação. O que isso significa? Como que funciona a leitura de informações, como que o cérebro humano processa essa leitura de informações, e a gente vai parear isso com as redes sociais e entender, beleza, sabendo disso, eu sei que aqui essa informação é importante, aqui essa informação é importante, e por aí vai. Então, já está mais no seu controle. E, por fim, o que está mais no seu controle, que é o seu posicionamento. Então, é a sua escolha estratégica de como está estruturado enquanto um perfil, tá? Então, galera que está aqui no Instagram também, se quiser, pode ir mandando seus comentários. Galera que está aqui no chat, pode mandar comentário no chat. E quem for querer análise de perfil, que vai ser no final, manda no link aqui do chat ou aqui no Instagram o seu perfil, que eu vou analisar no final e também vai ficar gravado para quem não conseguir ficar até o final. Beleza? Quero saber, faz sentido para vocês analisar dessa forma? Me contem, comentem. Beleza. Então, vamos lá. Vamos com polêmicas. Interesse da plataforma. Não existe almoço grátis. Se você está usando uma plataforma de forma gratuita, você está colaborando de alguma forma para a renda desses seres aqui, dessas pessoas que são os tecnofeudalistas aí da nossa era. São as pessoas... Aí a gente tem o Jeff Bezos da Amazon, o Elon Musk, que é dono do X e de outras coisas, e o Mark Zuckerberg, que é dono da Meta. Então, esses são os players mais importantes, e essa foto é deles na posse do presidente Donald Trump. Ou seja, a gente sabe que são pessoas que são conectadas. Aí você vai dizer, que eles se alinham ao Trump. Se fosse a Kamala Harris, eles também estariam lá. No entanto, apesar de acreditar que sim, eles se alinham com o projeto político do governo Trump, mas independente de qual fosse, eles estariam lá, porque eles estão, inclusive, acima desse partidarismo, porque eles têm interesse no conflito. O interesse principal dessas pessoas aí é o conflito, porque o conflito dentro da nossa realidade é o que fomenta os comentários, é o que fomenta a For You Page bombar,
é o que fomenta as pessoas verem mais coisas e, consequentemente, gerarem mais dinheiro para estes senhores. Então, pensem sempre, não existe essa possibilidade de você estar usando uma rede social e você não conseguir se comprometer de nenhuma forma. De alguma forma, você está colaborando. Ok, mas dito isso, o que eu preciso entender nesse sentido? Eu preciso entender isso aqui para eu entender qual é a plataforma que é mais interessante para eu estar naquele momento. O que faz sentido para mim naquele momento, certo? Então, aqui eu trouxe uma análise de algumas plataformas para a gente analisar. Então, primeiro, YouTube. O YouTube, ele é uma rede social que, qual é a maior fonte de renda do YouTube hoje? Os anúncios. O YouTube fatura muito com os anúncios. Ou seja, aqui eu tenho um print de um perfil, né? Como se organiza um perfil no YouTube. Nossa, tá travando tanto aqui o meu campo. E aí, ou seja, o que vocês veem no YouTube? O que é importante no YouTube? Pouquíssimo importante a descrição do usuário. Até o próprio nome aqui dos inscritos, os arroba, vocês percebem que isso aqui está em bem menos destaque. Já o vídeo tem um maior destaque. E na hora que você entra no perfil, ele já começa, inclusive, a tocar. Antes mesmo de você entrar. Porque se esse vídeo aqui rodar, o YouTube já recebe da monetização daquele anúncio, né? Já consegue tracionar dinheiro através dos anúncios. Ou seja, o ponto principal para o YouTube é os anúncios. Então, você, ao decidir estar posicionado nessa plataforma, precisa saber dessa informação. E precisa saber que, então, no YouTube, o fundamental é você ter um vídeo de destaque que seja muito bom e que as pessoas consigam entrar no seu perfil e te conhecer. Isso é mais importante do que o texto que você coloca aqui. Isso é mais importante do que o título do seu arroba. O mais importante no YouTube é isso aqui. Então, na hierarquia da informação, vai ter esse vídeo que vai ser muito importante. Agora, para o Instagram, o que é mais importante para o Instagram? São também os anúncios, ou seja, os anúncios das empresas. Se os anúncios das empresas são importantes, a eficiência desses anúncios é muito importante. Como que o Instagram faz para que os anúncios sejam bons e você tenha aquela sensação de, tipo, nossa, comecei a pesquisar hoje, fiquei noiva hoje, já começou a aparecer anúncio de fornecedor de casamento. Como? Através dos nossos dados. Então, para a rede social, Instagram, Facebook, Meta, o mais importante são os nossos dados. Então, assim, como a informação chega até nós. Então, por isso, para o Instagram, o mais importante é você ficar na plataforma o máximo possível. Quanto mais você ficar, quanto mais você usar, mais ele vai faturar, porque ele vai ter mais acesso aos seus dados. Sendo assim, o Instagram é uma plataforma que retém os usuários. Ou seja, ele faz de tudo para que o usuário não saia dela. Por isso que, há um tempo atrás, eles tentaram emplacar essa questão do shopping, não rolou muito bem, deu muito BO e hoje eles descentralizaram, mas para eles o mais importante é isso. Então, ter feed infinito, que as pessoas não saiam da plataforma, não saiam da ferramenta. Então, por isso, você precisa estruturar o seu Instagram de forma a ele condensar bem as suas informações e ser um bom cartão de visita para você, para que as pessoas, ao entrarem no seu perfil, queiram consumir mais coisas do seu perfil, tá? Porque o Instagram, a gente sabe que não é uma ferramenta que ela é muito boa para você direcionar pessoas para fora dela, por exemplo. Se você ficar colocando sempre link nos seus stories, os seus stories vão ter um alcance menor, porque isso não é interessante para a plataforma. Então, é uma ferramenta de conexão, é uma ferramenta de ponte para as pessoas. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é prioridade dentro da organização do perfil, mas é importante que vocês saibam isso da rede social se desejam estar nela. E aí, outros exemplos que a gente tem, o TikTok, hoje no Brasil, está priorizando o TikTok Shop. Então, hoje, se você tem interesse em migrar para o TikTok, para estar no TikTok Shop, é interessante, porque ele está priorizando isso, né? O consumo através do TikTok Shop. E a própria For You Page, ou seja, ao passo que o Instagram, ele prioriza um feed de pessoas que você conhece ou parecidas com pessoas que você conhece, o TikTok com a For You, ele prioriza pessoas que estão falando do que te interessa, independente se você as conhece ou não. Então, isso é outro ponto que é importante você saber. Ou seja, a estrutura de perfil no TikTok precisa falar um pouco mais sobre você de forma mais rápida.
já que muitas pessoas que não te conhecem vão estar passando ali pelo seu perfil. E para o LinkedIn, o que é importante no LinkedIn? A divulgação de vagas. Então, eles sempre vão estar falando sobre o Sales Navigator deles, que é a forma deles conseguirem monetizar a plataforma. Então, mais uma vez, o que isso importa? Você não tem nenhum controle sobre isso aqui. Isso é plano de negócio das ferramentas. Você não tem como controlar isso aqui. Mas você tem como conhecer isso aqui e se empoderar desse conhecimento para tomar as melhores decisões na hora de se posicionar dentro dessas plataformas, certo? Faz sentido? Senhoras? Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vem para o segundo fator, que é o comportamento do usuário. Eu trouxe esse exemplo aqui da nossa aula inaugural da Mentoria Força, para vocês verem como a gente tem várias mulheres que têm interesses similares, que estão em momentos similares, que são empreendedores, que têm um negócio. E a gente deu um prompt, né? A gente falou, a gente quer que vocês tragam as suas fotos. E na hora de tirar a foto, percebam como a gente tem pessoas com foto impressa, pessoas com celular, múltiplos celulares. Aqui tem uma pessoa que usa a câmera com aquele blur, ou seja, desfocou. Aqui teve uma pessoa que não se mostrou na câmera e mostrou só a foto. Aqui tem uma pessoa sorrindo, outra pessoa sorrindo, uma pessoa que cobriu o rosto. Então, percebam, mesmo num grupo homogêneo de pessoas e pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, a gente tem diferentes comportamentos para a mesma atitude. A gente pediu uma coisa e cada um executou essa coisa de uma determinada forma. Então, isso nos mostra como a gente tem comportamentos diferentes de pessoas frente a determinadas situações, certo? Então, a gente não tem como controlar como as pessoas se comportam, né? Mas a gente tem como ter uma noção, mais ou menos, de como as pessoas que nos interessam se comportam, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, eu vou trazer para vocês, hoje, o conceito da teoria dos modelos mentais, que é uma teoria da sociologia que entende que nós, os seres humanos, temos modelos mentais para interpretar o mundo. Voltando aqui para esse exemplo, a gente pode entender que algumas pessoas aqui têm um modelo mais dentro dessa ação, né, de mostrar a foto, que são mais tradicionais, que quiseram trazer a imagem física, outras pessoas que trouxeram a imagem no celular. Temos pessoas que não tiveram medo de se mostrar e sorriram e se mostraram muito na imagem, na hora de fazer o print, pessoas que se esconderam. Então, isso nos mostra, nos sugere que aqui nós temos pessoas que têm formas diferentes de interagir com o mundo e de interagir com essa demanda, digamos assim, de mostrar a foto quando criança, certo? Então, basicamente é isso, é a ideia de que nós temos formas diferentes de interpretar o mundo, e isso, na nossa cabeça, é formatado na forma de modelos. Então, para a gente raciocinar ao interagir com alguma coisa, é construir esse modelo mental. E dentro disso, a gente acessar um celular, até a forma como a gente segura o celular, né? Cada um vai segurar o celular de uma forma diferente. E a forma como a gente segura o celular pode impactar no que a gente vê primeiro, no que a gente vê depois, no lugar onde a gente está, enfim. Então, o que isso significa? Que os diferentes modelos mentais que nós temos para os seres humanos caracterizam diferentes possibilidades e tipos de usuários diferentes. Outro ponto importante, esse último aí eu peguei de um artigo que eu li ontem, mas que eu achei super interessante trazer para vocês, é a ideia de que os modelos mentais, eles não vão depender só da cabeça das pessoas. Então, por exemplo, a forma como o que eu leio primeiro numa rede social não vai depender só do meu raciocínio cognitivo, mas também da minha história. Então, por exemplo, se eu entro numa rede social e eu tenho o hábito de olhar os destaques, eu vou olhar os destaques daquela pessoa, versus uma pessoa que não olha muito stories, não vai olhar os destaques. Isso vem não da sua cognição, mas da sua história e do seu relacionamento com essa plataforma em si. Então, beleza. Dito isso, por que é importante a gente saber disso? Sim, por que nós estamos falando sobre sociologia? Não tem necessidade de a gente falar sobre isso. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque eu queria apresentar para vocês esse que é um dos modelos dos dois, dualidade de modelos mentais, mais
documentados, né, mais pesquisados, que é a ideia da gente ter uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Então, a gente tem pessoas que têm uma mentalidade fixa e pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. Ou seja, o que isso significa? Pessoas que têm uma mentalidade fixa são pessoas que evitam desafios, que não aceitam falhas e erros com facilidade, que acreditam que o talento é uma coisa estática, ou seja, que você inata, que você nasce com aquele talento e tal, e que não gosta de coisas que não são familiares. Então, essa é uma pessoa de mentalidade fixa. Uma pessoa de mentalidade fixa é uma pessoa que prioriza a clareza das informações. Então, para ela, as informações precisam ser diretas, precisam ser claras. Isso é muito importante. Já as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento são pessoas que enxergam os desafios como oportunidades, que se motivam pelos desafios, pessoas que abraçam os feedbacks construtivos com mais facilidade, pessoas que aprendem das falhas e pessoas que acreditam que o talento e as habilidades são coisas que se constroem e não coisas que se nascem. Pessoas que têm esse crescimento, essa mentalidade de crescimento, vão priorizar a profundidade das informações. Ou seja, vocês podem inferir que, para mim, o meu público é um público que tem mentalidade de crescimento, que prioriza a profundidade das informações. É por isso que, num sábado, às 11 horas da manhã, eu estou falando aqui de sociologia com vocês para falar de redes sociais. Porque eu sei que o meu público prioriza a profundidade de informações. Se o meu público tivesse outro comportamento, eu talvez não iria fazer tudo isso. Mas como eu sei que tem uma parcela do meu público que é o meu perfil de cliente ideal, que gosta disso aqui, mesmo que não seja muito, é qualificado. Ou seja, o que eu quero que vocês pensem, cada um que está aqui ou que está assistindo depois, no futuro, no YouTube. Quero que vocês pensem pensando no seu perfil de cliente. Você acha que essa pessoa está mais nessa mentalidade fixa ou ela está mais nessa mentalidade de crescimento? Se ela está no meio termo, aí a gente vai amparando os dois. Mas se você, por exemplo, atua na área de medicina, talvez você tenha pessoas que estão mais na mentalidade fixa. Mas já se você trabalha na área, por exemplo, da educação, a gente muitas vezes vai estar trabalhando, que é o meu caso, vai estar trabalhando com pessoas que estão na mentalidade de crescimento. Então, né, que tem esse modelo mental da mentalidade de crescimento. Então, o que eu quero que vocês façam é fazer essa análise da sua persona e do seu público para entender em que desses espectros ela se encontra, para que você saiba o quão claro você pode ser ou o quão profundo você pode ser. Beleza? Faz sentido para vocês? Me contem aí no chat qual a mentalidade que vocês acham que vocês são. Qual o modelo mental que vocês seguem? Ai, desculpa. A Adriana quer falar? Ah, não. É que o chat aqui estava desativado. A minha persona, ela tem as duas. Então, assim, eu consideraria o meio termo, porque a minha persona, o meu cliente ideal é o que quer desenvolvimento, mas chega muita gente que, pela própria profissão, né, tem a mentalidade fixa. Ele quer se desenvolver, mas ele não sabe como, entendeu? Então, eu acho que eu estou no meio dos dois. Tá. Então, aqui, a gente tem 2 pontos que eu quero destacar a partir dessa tua informação. Primeiro, se a gente tem realmente um verdadeiro meio termo, aí a gente vai, mais para frente, vai focar. Então, vou falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco, como balancear as duas coisas. Mas, você falou uma coisa importante. O seu perfil de cliente ideal seria na mentalidade de crescimento. Mas chegam muitas pessoas para você com mentalidade fixa. Então, a gente sempre se estrutura para o nosso perfil de cliente ideal, para que esse perfil de cliente ideal chegue. Isso nunca vai significar que só o perfil de cliente ideal vai chegar, mas a gente precisa sempre fazer ações
que priorizem esse perfil de cliente ideal. Então, eu levaria em consideração que o seu público teria essa mentalidade de crescimento para a profundidade das informações, certo? Porque, pelo que você mesma falou, é o seu perfil de cliente ideal. Então, a gente sempre se organiza e se estrutura a partir do perfil de cliente ideal, tá? Então, sempre levando isso em consideração. Beleza. Então, agora a gente vai falar sobre hierarquia e arquitetura da informação. Então, na prática, qual é a ordem que nós visualizamos as informações em uma tela? Como que a gente estrutura isso? E aí, aqui já começa a ir para coisas que nós temos controle. Porque nós podemos, apesar de eu não poder customizar completamente o meu perfil do Instagram, porque os elementos estão fixados, eu posso priorizar as informações corretas nos lugares corretos. Então, eu tenho esse controle. Revisando o que a gente falou até agora, porque eu vi que entrou, a Auricélia entrou, só para revisar, a gente está falando sobre os fatores que influenciam a estrutura de um perfil de uma rede social, indo do menor controle para o maior controle. Então, primeiro, o interesse da plataforma, a gente não tem como controlar o interesse das plataformas, a gente só tem como conhecer. A gente tem um comportamento do usuário, que a gente não tem como controlar, mas a gente tem como priorizar o comportamento que a gente costuma identificar no nosso usuário. E aí, agora, a gente vem para onde a gente tem um pouco mais de controle, que é a ordem que nós visualizamos as informações em uma tela. Então, provavelmente vocês já devem ter visto algum diagrama desse tipo, se não viram, é aqui que vocês estão vendo pela primeira vez. Que aqui a gente tem um exemplo clássico de como a gente olha para uma coisa. Então, a gente costuma, o cérebro, né? Costuma primeiro vir aqui olhar para o que está em maior destaque, tem maior contraste, e aí ele vai descendo e depois ele solta, porque ele vai olhar em F, assim, esse padrão em F. Ele só vai vir para cá depois se ele começou aqui, tá? Então, tenham isso em mente, guardem essa informação. Aí, agora, tem um outro fator que também é importante, que é o tamanho dos elementos. Então, percebam que, se a gente está pensando em tamanho dos elementos, o nosso, aqui no caso do Instagram, uma coisa que tem muita importância aqui na nossa análise do Instagram é a nossa foto. É um elemento que tem um tamanho muito grande em comparação com os outros, ó, o tamanho em comparação com os destaques. É um elemento grande. Outro elemento grande dentro de um perfil são os posts fixados. Aqui eu não consegui tirar o print, mas vocês conseguem ver que os posts fixados do Instagram, eles são maiores também aqui do que, por exemplo, os botões ou até mesmo a própria bio. Então, se a gente sabe que o usuário vai olhar primeiro de acordo com o tamanho do elemento, ele vem primeiro aqui para a foto, depois ele vai vir para cá, e aí ele vai descendo e vai descendo. Aí eu vou mostrar agora. Então, perceba que aqui a gente tem, a pessoa veio primeiro aqui, você vai ler isso primeiro, depois ela veio para cá, depois ela veio para o depois isso aqui, sempre em F. Então, no Instagram, ela começa aqui no elemento de maior tamanho, que chama mais atenção, que é a foto, que é o que a gente vai falar agora. Ela segue lendo aqui a bio, depois ela desce, vê os destaques, depois ela desce, vê o post fixado, em F, tá? Então, tendo isso em mente, a gente precisa falar sobre foto de perfil. Se a gente está falando de foto de perfil, um ponto muito importante é a perspectiva. Então, aqui eu estou dando mais um exemplo. Se vocês veem essa foto aqui dessa laranja, o que chama mais atenção é a laranja, porque ela parece estar mais próxima. Mesmo que aqui a gente tenha uma cidade, que é uma coisa que parece ser maior, mas para a perspectiva, por conta dessa imagem, a gente parece que está mais próximo dessa laranja e mais distante dessa cidade. Todo mundo concorda? Beleza. Ok. Tendo isso em mente, aqui eu trouxe alguns exemplos de fotos de perfil. E como a perspectiva é relevante na comunicação da informação. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Letícia. A Letícia, ela é mentora, né, estratégia de negócios, e a Letícia, você vê que ela tem uma foto muito focada nela, com ela bem próxima, né, com o rosto dela bem amigável e próximo.
Ou seja, você tem a sensação dela estar mais próxima de você. Isso condiz com o interesse dela, porque ela quer que as pessoas entrem no perfil dela, gostem dela e queiram ser mentoradas por ela. Aqui também a gente tem eu trouxe em contrapartida com a Letícia o exemplo da Anne Hathaway, que é uma atriz. Então a Anne Hathaway, ela não tem esse interesse em trazer essa proximidade para as pessoas. Para ela é muito mais interessante mostrar um conceito. Então, como ela está na divulgação do Diabo Veste Prada, essa é uma foto que eu considero bem mais fashionista dela. E é uma foto que tem um flash, que tem uma distância. Então, para ela, o interesse da Anne Hathaway não é o mesmo interesse da Letícia. Então, é justo que ela não tenha o mesmo tipo de foto. Ela causa um maior distanciamento. No caso da Giovana, a Giovana é um exemplo curioso, que inclusive a gente já discutiu em outros momentos. A Giovana, ela é professora de inglês. Então, apesar de você entender, talvez para ela seria interessante uma foto como a da Letícia, com o rosto mais próximo, mas a Giovana já foi a Londres, já fez intercâmbio em Londres. Então, para ela, ter uma foto em Londres, com o Big Ben atrás, é muito mais valioso para a audiência dela. Então, para o contexto da área dela, perceba que, pela perspectiva aqui, os dois elementos estão quase do mesmo tamanho. A cabeça da Giovana é quase o tamanho do Big Ben. Isso até aproxima esse ponto turístico tão relevante para o público que muitas das pessoas que a procuram são pessoas que querem viajar. Então, aí a gente tem um exemplo de uma pessoa que quer trazer essa proximidade, mas que, na verdade, o que ela está comunicando é até a proximidade da pessoa com um destino de viagem dos sonhos, com o inglês e tal. Então, perceba que aqui a gente tem, na Letícia e na Anne Hathaway, a gente tem a perspectiva sendo aplicada. E aqui, no caso da Giovana, a gente tem uma brincadeira com a perspectiva. Então, que condiz muito com a necessidade dela. Então, a gente voltando aqui no exemplo, a perspectiva é o ponto que vocês precisam levar bastante em consideração na hora de escolher a foto de perfil de vocês, tá? Aí aqui eu trouxe mais uma vez um documento do padrão de leitura, que eu mostrei antes, que é em padrão F. Isso aqui foi um estudo que foi feito, mostrando que o usuário começa a ler assim, nesse padrão de F, tá? E em redes sociais ou outros elementos, que tem muitos elementos gráficos, o usuário também lê em Z. Então, faz esse procedimento em Z. Essa é a estrutura que muitas vezes vocês vão ver em conteúdos, em designs, que vão ler primeiro isso, depois aqui vai ter uma imagem, aqui uma outra informação, e no fim aqui uma logo, assinatura da marca. Isso é bem tradicional. Gente, eu já tive até cliente que brigou com a gente se a gente não colocava a logo dele aqui, tá? Eu acho isso, logo, super antiquado, mas, enfim, tem pessoas que acham isso importante, mas tá aqui porque que isso acontece, porque existe essa previsão de uma leitura em Z desse usuário. Então, outro ponto que é importante é a repetição de elementos. A repetição de elementos chama a atenção das pessoas para a sua marca. Mais uma vez, eu trouxe aqui a Giovana, porque não sei se vocês estão vendo, tem vários vídeos que ela faz assim, com o dedo. Talvez isso para ela não é intencional, mas ela sempre faz isso. Perceba como ela acaba criando familiaridade com esse público, porque ela repete esses elementos. Quando você entra no perfil dela, você vê esses elementos sendo repetidos. Claro que aqui a gente poderia trazer mais elementos e uma unidade melhor também, mas eu já identifico isso na própria personalidade dela, na forma dela de gravar vídeos e conteúdos, tá? Então, aqui também a gente trazer repetição de elementos é uma coisa que é importante para chamar a atenção do nosso usuário. Se a gente repete elementos, quando a pessoa bate o olho nesse perfil, ela vai lembrar de você com mais facilidade do que de uma pessoa que tem um perfil que é completamente aleatório. Aí, outro ponto, o alinhamento, que favorece a harmonia. Então, aqui é sabe aquele perfil ultra organizado, que tem as linhas todas organizadas, 3 posts sempre organizados e tal? Isso é um princípio de design de que quando você tem esse alinhamento das imagens, você favorece a harmonia. Então, num grid, que é o quadrinho, né, do feed do Instagram, se você tem um feed
que todas as 3 imagens, cada um segue uma coisa, que elas se completam, elas acabam favorecendo essa harmonia. E eu trouxe esse exemplo aqui da Bruna Tavares, que é uma marca que faz isso, né? A linha Bruna Tavares, eles sempre fazem as 3 publicações ali da mesma coisa e tal. Cíntia, então você está falando para a gente ter feed organizado em 2025? Não, porque mais para frente a gente vai falar também sobre o fator que é o mais importante, que é o fator do seu posicionamento. O seu posicionamento ele é mais importante do que qualquer outro desses fatores. E aqui eu estou mostrando para vocês porque o alinhamento é uma coisa que favorece a harmonia, mas não precisa ser uma coisa que você vai sempre fazer, porque você, obviamente, enquanto pessoa que, no mundo real, que não tem uma equipe de milhões de pessoas para fazer a sua comunicação, dificilmente vai conseguir ter uma estratégia como a da linha Bruno Tavares. Então, para você é mais importante você focar nisso aqui, em repetição de elementos, em posicionamento de marca, do que em alinhamento. Porém, precisa ser dito e passado para vocês que isso é uma coisa que favorece também a harmonia. E aí, agora, tudo ok até aqui, gente? Vou pedir bem aqui para o meu divo trazer água. Porque a minha água terminou. E eu estou me recuperando de uma gripe. Vamos lá. Então, agora estou trazendo para vocês a pirâmide do conhecimento. Então, o que é a pirâmide do conhecimento? Essa pirâmide, inclusive, foi inspirada naquela pirâmide de Maslow também, da hierarquia das necessidades. Então, aqui a gente vai falar sobre o tipo de informação. Então, o que eu quero que vocês pensem? Que, à medida que uma informação vai ficando mais profunda, ela requer mais contexto. Ou seja, a pessoa precisa te conhecer melhor para poder ter acesso a essa informação, certo? Para poder ela entender profundamente aquela informação. E aí, a gente tem a informação, primeiro conhecimento ali, mais básico, seriam os dados. Então, vocês já entraram em perfil de rede social, que a pessoa só tem número lá no perfil, faturei não sei quantos milhões, faço você atingir não sei quantos K, não sei o quê, focado muito em dados, muito em números, muito nessa informação mais direta. Por quê? Porque essa é a informação mais fácil de ser compreendida, né? É a informação que é mais simples daquele usuário bater o olho e lembrar e entender. Ela viu aquele número, ela entendeu. Ele faturou 10 milhões. Então, ela tem noção que aquela pessoa faturou esses 10 milhões. Isso significa que, então, a gente deve priorizar esse tipo de informação no nosso perfil? Lembra lá do que eu falei do modelo mental, que tem pessoas que gostam da informação mais profunda e pessoas que gostam da informação mais direta? Depende do tipo de cliente que você está querendo atrair. Se você está olhando mais para essa mentalidade mais fixa, aí sim você priorizar e focar dados e informações mais diretas, vai ser boa para o seu público. Agora, se você está querendo atingir pessoas que têm um modelo mental de crescimento, né, que estão em outro momento, aí a gente precisa focar mais em coisas que essas pessoas valorizam. Por quê? O dado, ele é fácil de compreender, mas ele tem menos valor para o usuário. O usuário vai valorizar muito mais o insight e a sabedoria do que esses dados. Então, aí é aquilo que eu falei para vocês, de você saber o que você vai priorizar no seu perfil. E, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês é para deixar muito claro que tudo isso é importante. Tudo isso tem espaço e lugar no seu perfil. E tem um checklist que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo. Quem está no grupo do workshop, eu vou disponibilizar esse checklist, que é o checklist da nossa metodologia, para vocês analisarem o perfil de vocês a partir desse checklist. Então, tendo isso em mente, a gente sabe que os dados são fáceis de compreender, mas eles têm menos valor. Ou seja, é legal você trazer dados, sim, se fizer sentido para a sua estratégia. Aí, uma outra parte da pirâmide que eu queria chamar a atenção para vocês é aqui o de informação e conhecimento. Alguns autores colocam esses dois juntos, tá? Informação e conhecimento como sendo um só, a informação. Mas, aqui nesse exemplo, a informação é o que, quem, o que, quando, onde, né, do jornalismo, e o conhecimento é o como. Mas a gente pode pensar nesses dois como um bloco só,
E o que eu quero que vocês pensem? Que isso aqui, né, que são informações e conhecimento, entra, por exemplo, quando você fala sobre uma coisa da sua área, quando você dá dicas, quando você passa conhecimento, quando você dá uma aula, quando você dá um curso. Então, eu quero que vocês priorizem nos perfis de vocês essas informações e conhecimentos nos links. Então, assim, vocês tragam informação e conhecimento para o seu usuário através de links dentro do perfil de vocês. Então, assim, textos que vocês escrevem, apresentações, vídeos mais aprofundados. Tem muito espaço dentro desse perfil, que é o lugar onde a pessoa está lá procurando saber mais. E aí ela clica e ela, de fato, tem acesso a mais, porque você está lá trazendo uma informação e um conhecimento interessante para aquela pessoa. Já a sabedoria é o outro que é fundamental que esteja no seu perfil, porque é o seu porquê. E apesar dele precisar de mais contexto para ser compreendido pelo seu usuário, ou seja, ele vai ressoar muito bem em quem precisa receber aquela mensagem, que é o seu perfil de cliente ideal. Então, o seu porquê é o ponto principal do seu perfil que você precisa trazer, porque é o dado que tem mais valor, né? Ou o conhecimento que tem mais valor para o seu usuário. Fez sentido ou ficou muito rocambolesco? Beleza. Então, revisando, à medida que a gente avança, a gente tem um aumento tanto do entendimento quanto também da necessidade de contexto. Os dados, eles são as informações mais fáceis de compreender, por isso eles são interessantes, mas eles têm menos valor. Então, normalmente, os dados, eles vão dar suporte. Nos perfis, vocês vão ver, naquela, não sei se vocês já viram, certamente já viram, aquela estrutura clássica de organização de perfil. Te ajudo a fazer XPTO, e aí embaixo tem, já fiz não sei quantos milhões, por exemplo. Aí a gente tem um dado dando suporte a uma sabedoria, por exemplo, né? Então, um dado dando suporte a um porquê. Essa é a formação mais clássica. E eu acho que ela é interessante. É a mais interessante nesse sentido. Você trazer um dado depois, que é uma coisa fácil de ser compreendida, e o foco principal é o seu porquê, a sua proposta de valor. Mas eu não quero que vocês deixem de focar também em informação e conhecimento. E o lugar que eu acho que elas são mais interessantes vão ser ali nos seus links, naquele conteúdo aprofundado que uma pessoa vai ter, de repente você dando uma entrevista, você gravando um vídeo, você colocando uma apresentação de PDF dessa e disponibilizando para o seu público. Beleza? Então, vamos lá. Todos esses fatores combinados ainda não são mais importantes do que o posicionamento. Então, o seu posicionamento ainda é o mais importante. Vocês vão ver, eu vou trazer exemplo aqui, de pessoas que não respeitam nada disso que eu falei, mas estão alinhadas com o seu posicionamento. E aí, isso é um ponto que precisa, obviamente, ser levado em consideração, porque esse é o ponto que mais depende de você. Então, lembrando também que antes, o que a gente falou? A gente falou sobre o interesse da plataforma, a gente não tem controle. A gente falou sobre o comportamento do usuário, a gente tem médio controle sobre a hierarquia da informação, que é como a gente vai aproveitar essa estrutura de hierarquia da informação. E, por fim, agora a gente vai falar do que mais depende da gente, que é o posicionamento. Qual que é o problema? Muita gente foca ou está focando demais em coisas que elas não têm controle, como, por exemplo, dominar algoritmo ou ver o que a pessoa faz, e pouco no posicionamento. E o resultado é não ter um bom resultado no seu posicionamento nas redes sociais, né? No seu perfil nas redes sociais. Porque você está focando nas coisas erradas. Primeiro você foca nas coisas que você pode mudar, depois você vai começar a entender e compreender melhor as coisas que não estão dentro do seu controle. Beleza? Então, comecem pelo posicionamento, que é esse ponto aqui, o mais importante. Falando em posicionamento, aqui eu vou trazer vários exemplos de, 3 exemplos de perfil em posicionamentos diferentes. Então, por exemplo, no contexto aqui das noivas, aqui a gente tem um perfil que tem uma mensagem mais exclusiva e um perfil que tem uma mensagem mais acessível. Olha o perfil do Carlos Bach. Quem conhece o Carlos Bach sabe que um vestido de noiva dele é para mais de 100 mil reais. Então, olha o perfil dele. São Paulo, ponto Brasil. Como é que faz aqui? O número dele, para entrar em contato com ele, não é nem clicável aqui, né?
Ele digita ainda com os pontos. Uma coisa que dificulta, inclusive, para o usuário. A foto dele em preto e branco bem clássica, ele ali distante, não é uma marca, é ele mesmo. Então, aqui não tem nada no perfil dele que fale noivas, vestidos. Beleza, querida, depois você assiste o final, tá? Lá no... Nossa, como é o nome do negócio? YouTube. Então, aqui vocês estão vendo um perfil que não se posiciona como marca, não se posiciona como loja, não coloca vestidos de noiva. Totalmente difícil de encontrar na busca. Por quê? Porque ele é muito exclusivo. Ele não está buscando ser encontrado. Porque ele não é uma marca que é muito acessível. Por outro lado, a gente tem aqui a Liz Blue, inclusive eu estou marcando um horário nesta loja. Obviamente, você sabe que é uma marca mais acessível, se eu estou podendo pagar. Então, é uma marca mais acessível. Perceba que aqui eles já fazem uso de o nome do perfil aqui do lado, ó, que é vestido de noivas e festas. Isso aqui ajuda você a ser encontrada nos buscadores. Então, é super importante você trazer um nome, alguma coisa aqui. Aqui, eles não falam na sua proposta de valor, eles só trazem o nome de uma marca que eles vendem, que é a Pronovias, que é uma marca que é relevante, né, no cenário das noivas. Fala que eles fazem um atendimento personalizado. Então, aqui é muito focado no produto. Eles não falam nada do como, né? Não tem essa profundidade de perfil. Eles focam muito no comercial, no produto. E já tem a gente seu horário no link, ou seja, trazem uma chamada para ação, direto aqui. São duas marcas que vendem a mesma coisa, mas que têm posicionamento completamente diferente. As duas estão, assim, eu mudaria aqui no caso da Liz Blue, eu traria um pouco mais de informação desse porquê, desse diferencial, eu senti falta disso, mas em todo caso, eu consigo entender que esses dois perfis estão atendendo às demandas de cada uma das marcas. Aí aqui, a gente tem duas mentoras que são de branding, que sou eu, Cíntia Campos, e a Lita Kai. A Lita Kai, ela já é mais raiz, assim, ela é bem das antigas, uma das primeiras pessoas aqui do Brasil que eu ouvi falar sobre branding, pelo menos. E você vê que ela tem um posicionamento muito mais fechado do que o meu, que é muito aberto. A minha foto, ela é até divulgando um produto, mas assim, é bem colorida, e a dela é borrada, em preto e branco, distante, escura. Aquela questão da perspectiva que a gente falou lá mais para trás. Você vê que no meu nome eu coloco conteúdo e negócios para mulheres competentes, então eu quero ser encontrada na busca. Ela não quer, if you know, não tem aqui nada falando sobre branding. Ela dá acesso aqui ao e-mail dela, mas ela não tem chamada para ação. Eu uso chamada para ação, tem o meu olhar na sua marca. E uma coisa a gente é parecida, a gente coloca os arrobas das empresas, então tem aqui founder, arroba das empresas. Ela traz. Aí outra coisa que é importante, vocês lembram que ir para o nome do arroba dela é difícil? Sim, o nome do arroba dela é diferente, tem ela tem muitos negócios desses underline. Eu acho isso tão Mirk, da época do Mirk. A Auricélia ia falar? Ah, tá. Então, outra coisa que é interessante do perfil da Ale Takai é que vocês estão percebendo que são termos curtos, porque isso aqui é o mais limpo, né? O mais clean que um perfil pode ficar nesse sentido. Então, eu acredito que foi estratégico dela também trazer linhas curtas aqui. Então, ela só fala criativo, multidisciplinar, e fala inglês e tal. E eu falo, potencializa a marca pessoal de mulheres competentes. E eu falo muito da minha persona, né? Eu falo muito que eu trabalho com mulheres competentes. Já ali, ela não fala sobre a persona dela. Ela deixa essa persona dela implícita, que é essa pessoa mais cool, essa pessoa mais que tem também, né, mais inacessível. No meu caso, eu falo explicitamente qual é a minha persona. Isso é porque eu tenho um posicionamento que é mais aberto. Ela tem um posicionamento que é mais fechado. Qual tá certo, qual tá errado. Cada um tá certo para a realidade de cada uma. Ela já é estruturada, já é estabelecida nessa área. Ela cobra provavelmente 5 vezes o valor que eu cobro. Eu já estou nessa área há um tempo, mas não tanto tempo quanto ela. Então, assim, são posicionamentos diferentes, são escolhas diferentes
e cada um está certo para a sua própria realidade. Mais um exemplo, agora um exemplo de política. Não sei se vocês viram que tem o Zoran, não sei como é que fala. O cara que é muito legal e que foi, inclusive, a mulher dele que fez a identidade visual dele. E ele foi eleito prefeito da cidade de Nova York. E aqui eu trouxe um exemplo de um ultraconservador, né, que é o Trump. Então, aqui, outra diferença de posicionamento. O Zoran, você vê que ele é mais inovador. Então, ele traz uma foto dele aqui no perfil. Aqui você vê cores diferentes. Então, mesmo sendo Estados Unidos, não é as cores dos Estados Unidos. Textinho amarelo, né? Vídeo falando para a câmera direto. Então, é bem mais inovador. Já no Donald Trump, a gente tem um posicionamento bem mais conservador, onde a gente tem aqui a foto dele com a bandeira, de novo, bandeira. Aqui ele vídeo com coisa de futebol, coisa bem masculina. Então, ele é mais conservador. Mais uma vez, cada um dos perfis está correto para a realidade de cada uma dessas pessoas. Então, basicamente assim, o posicionamento é onde você quer se encaixar no seu mercado. Por exemplo, como eu falei, eu quero me encaixar assim no meu mercado. Eu não quero me encaixar assim no meu mercado. Eu tenho o meu jeito, ela tem o jeito dela. Não tem certo, não tem errado, tem posicionamento. É como você vai querer ser percebido pelo seu público. Eu quero ser percebido como essa pessoa mais aberta, como essa pessoa mais expansiva, porque eu sou assim. Vocês que assistem minhas aulas ou fazem mentoria comigo, sabem que eu sou assim. Esse é o meu jeito. Então, eu quero ser percebida dessa forma. Eu não teria nunca como ser percebida como uma pessoa ultra cool, porque eu não sou essa pessoa, né? Então, eu não tenho como ser percebida assim. Aí eu pego e amplifico as minhas qualidades. Eu não fico tentando me encaixar onde eu não me encaixo. Eu tento amplificar a forma como eu sou, para eu ser percebida como eu sou pelo meu público e encantar o meu público da forma como eu sou. E não tentando ser aquilo que eu não sou, né? Cíntia, como faremos isso então? Você está falando aí, como que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos falar sobre como é o perfil ideal no método PAF, que é um método de prestígio, audiência e faturamento, que eu utilizo para fazer a criação e desenvolvimento de marcas pessoais. Isso tudo vai estar no checklist, tá? Que eu vou compartilhar no grupo. Então, primeiro, como é o perfil ideal nesse método PAF? Ele tem que ter um marcador de prestígio claro. O que é um marcador de prestígio? Anúncio ou referência a prêmios, conquistas, feedbacks positivos qualificados e contextualizados. Vou mostrar esses exemplos daqui a pouco, quando a gente vai fazendo a análise de perfil. Tem que ter um material de valor mais aprofundado de fácil acesso. Aquilo que eu falei para vocês, da informação e do conhecimento nos links. Então, você trazer links onde o usuário possa se aprofundar no seu perfil, na sua informação. Repetição de elementos visuais é fundamental para a construção de marca. Então, eu vou querer ver no seu perfil essa repetição de elementos visuais. Proposta de valor clara, qual é a transformação que você entrega no mundo ou na sua audiência, aquele porquê que nós falamos. Uma referência à sua audiência público. Aqui eu gosto, vocês viram que no meu perfil eu falo muito, né? Trabalho com mulheres competentes, porque para mim também é importante que essas mulheres, as pessoas que eu atendo, né? Que elas se enxerguem dentro disso, né? Que elas se empoderem da informação de que elas são mulheres competentes, né? Porque eu acho que tem tanta gente querendo vender as coisas a partir das fraquezas dos outros, eu quero vender pela força. Porque eu sei que as minhas mulheres, as pessoas que eu atendo, são muito fortes e muito fodas. Então, eu quero que elas se enxerguem como mulheres competentes. Isso é estratégico para mim. Mas eu quero que você traga pelo menos uma referência à sua audiência, ao seu público. E a informação clara, que entra a parte do faturamento, uma informação clara ou de uma oferta, então, o que você oferece, né, o seu produto, ou como receber uma oferta. Ou seja, se a pessoa precisa entrar em contato com você, como que ela pode entrar em contato com você. Aí aqui tem 2 pontos opcionais, chamada para ação. A chamada para ação, ela é uma coisa que você vai incluir, né? Assim, por exemplo, direcionar para um link, alguma coisa assim, se fizer sentido para a sua realidade, para o seu posicionamento. E a descrição do que oferece, que é, por exemplo, você é psicóloga, aí você coloca lá, atendimento presencial e virtual. Se isso faz sentido para a sua realidade, faz sentido você descrever no seu perfil. Aí agora eu vou fazer as análises de perfil, de acordo com esse checklist aqui. Vou
compartilhar aqui no Instagram. Nossa, eu vou fechar a tela do Canva, que está travando muito, 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 muito. Jesus, parece que meu computador é um pocket. Então, vamos lá. A Adriana foi a primeira que mandou aqui. Vou já fazer da Giovana também. Vamos lá. Então, a Adriana, vamos olhar aqui para esse checklist. Primeiro, a Adriana traz aqui, na perspectiva da foto, ela tem uma foto bem próxima, né? Então, assim, ela é psicóloga, ela quer que as pessoas se aproximem dela. Então, ela traz aqui, auxilio na tua cura interior. Então, aqui seria, então, a proposta de valor dela, como ela transforma. Aí, o psicólogo humanista, especialista em formação em perícia psicológica, é um marcador de prestígio, então é uma formação que ela tem. Ela tem, inclusive, uma coisa que eu peço sempre para as minhas clientes fazerem, que é um clipping. Então, ela já fecha também esse requisito aqui de matérias que ela participou. Eu acho importantíssimo isso aqui do clipping. Eu, inclusive, tenho um modelo no meu banco de modelos de vocês fazerem clipping de vocês para poder trazer, né? Então, ela tem também esse marcador de prestígio. Eu vejo esses dois marcadores de prestígio na marca dela. Aí a gente tem também. Desculpa. Aí a gente tem também aquela chamada para ação, né? Que eu falei, como a pessoa tem uma oferta. Gente. Travou. Vamos esperar voltar. A gente está te ouvindo. Só a imagem que está... É porque não é o meu computador aqui que está travando. Espera aí. Acho que voltou aqui. Então, como eu falei, ela tem e traz um marcador de prestígio. Aí vamos ver se ela tem esse material de valor. Cliquei no link dela aqui. Vamos lá. Aí ela tem agenda a sessão, oficinas, workshops e palestras. Aí é um contato do WhatsApp. Então, ela não traz esse aprofundamento do material de valor. Então, eu faria isso. Eu criaria algum material de valor mais aprofundado aqui e colocaria no link. Para além do clipping, né? Que é o ponto aqui. Eu também acho que clipping, nem todo mundo sabe o que é. Eu acho que a gente sabe o que é. Quem tem mais essa experiência e conhecimento raiz do jornalismo. Mas muitas pessoas não sabem o que é o clipping. Então, acho que eu traria mais alguma outra coisa, sabe? Tipo, por exemplo, outro termo, sabe? Mais informações, enfim, participações. Agora, vamos ver aqui a repetição de elementos visuais. Aqui tem muitos emojis, eu não estou vendo aqui essa repetição. Mas eu vejo que ela usa tons neutros, essa é a repetição que eu estou identificando. Dentro dos elementos visuais dela. Aqui eu estou vendo que ela traz essa questão da natureza bastante. Isso, para mim, é um elemento visual também importante, que entra dentro do universo de marca dela. Tem a ver com o meu arquétipo que eu uso. Deixa eu ver. Então, eu vejo, uso o né? arquétipo de exploradora, por isso que tem esses elementos. E eu tenho a identidade visual, e tenho toda uma identidade visual, que são essas cores que você falou. E eu sou colorida, né? Como você disse. Eu não quero aparecer diferente do que eu sou. Perfeito, é isso. Então, eu vejo também essa repetição desses elementos, dos elementos visuais, então, nisso tá bem bom. Aí, deixa eu ver, proposta de valor, claro, tá aqui, né, auxílio na tua cura interior. Não gosto muito dessa palavra auxílio, eu acho que a gente conseguiria deixar essa proposta de valor mais clara, talvez, de repente, se você trouxesse mais referências à sua audiência e ao seu público. Porque eu não estou vendo muito essas referências, então, assim, eu não me vejo sendo referenciada dentro do teu perfil. Eu acho que isso é uma coisa que você poderia trazer, até, por exemplo, para o fixado e tal. Aí, e a informação da oferta, você já tem aqui, né, agenda a sessão, e psicóloga é uma profissão que as pessoas sabem, já tem esse conhecimento de como funciona, então não precisa tanto
dessa educação. Agora eu vou fazer aqui o da Giovana, Teacher Giofala. Depois da Letícia, tá aberto já. Da Giovana. Então, vamos lá. A Giovana traz o marcador de prestígio, né? A questão da letras USP, para ela, no caso dela, é importante, porque ela tem alguns alunos que vêm de um programa da universidade. Ela fala aqui também como o inglês me ajudou a conquistar meu sonho, então ela vai falar sobre intercâmbio. Intercâmbio é um marcador de prestígio importante, para o contexto dela, principalmente. Eu acho que ela poderia trazer mais desses marcadores, poderia trazer mais coisas, até mesmo, por exemplo, aqui no link. Porque a Giovana é uma pessoa que, veja, ela não está trabalhando tanto, ela trabalha muito a informação e o conhecimento aqui, nos vídeos, mas ela não tem um conteúdo mais aprofundado. Tipo assim, eu acho que a Giovana poderia gravar um aulão, disponibilizar um material para colocar aqui, né? Para colocar no link. Eu acho isso muito interessante. Ela tem a chamada para ação, né? Lista de espera para 2026, com o formulário dela. Então, tem esses pontos. A repetição de elementos eu até usei, né? É engraçado como ela sempre faz, assim, esse dedo, eu acho que é um ponto importante para ela. Já nos elementos, ela tem muitos estilos, ela tem algumas cores aqui que ela utiliza, mas tem muitos estilos, mas isso não é um problema, porque ela vai fazer identidade visual com a gente agora. Então, nós vamos resolver isso aí. Mais dentro do quesito de ter uma informação clara, e a proposta de valor dela também está clara, que é inglês para mulheres que querem se comunicar sem medo. A gente já começou a trabalhar essa proposta com ela faz um tempo, e eu acho que ficou bem interessante. Agora, vou fazer o da Letícia. Ateliê da Lelê. Vamos lá. Então, a Letícia, ela fala acessórios feitos com hiperfoco, peças limitadas de slow fashion, personalização via direct. Aqui, é importante pontuar que o perfil da Letícia, na minha opinião, ele está em transição, porque ele é um perfil que é pessoal, mas ela precisa ter também esse posicionamento de marca para a marca dela. Então, eu acredito que, futuramente, ela vai ficar com esse perfil mais voltado para ela, então, ela fazer e ter um outro perfil mais editorial para as peças, que é importante também para quem está na área de moda. Então, é super interessante a gente ter isso também. Então, eu vou entender, vou conversar sobre o perfil da Letícia aqui como marca pessoal, tá? Então, aqui seria, por exemplo, Lelê bolsas personalizadas artesanais. Ela é encontrada através das bolsas. Então, os acessórios feitos com hiperfoco, novidades no site. Agora, eu não vejo muitos marcadores de prestígio, né? Além dos feedbacks das pessoas, que tem os feedbacks aqui da galera. Eu acho que seria interessante para ela fazer tipo um post fixado, com, por exemplo, todas as feiras que ela já foi, né? Os editais que ela foi aprovada de feiras, eu acho isso interessante. Cursos, né? Um pouco mais sobre a trajetória dela. Ela começou a falar isso aqui, né? Como a criatividade dela está relacionada ao autismo. Mas ainda não é um marcador de prestígio, porque contextualizando para vocês, dentro da minha metodologia, um marcador de prestígio é aquilo que é externo. Então, uma coisa externa que te valida, né? Que faz você ter valor para o público. Então, eu sinto falta disso aqui. Mas ela tem a chamada para ação, ela deixa muito claro a oferta dela, o que é. No entanto, aqui eu acredito que a gente precisa reestruturar esses destaques para contar melhor a história dela e a proposta de valor dela. E aqui o feed dela é muito voltado também para perfil. Mas a Letícia também está fazendo identidade visual com a gente. Então, em breve também vai ter algumas mudancinhas aí dentro do perfil dela. Espero nos próximos workshops falar de forma diferente do da Lele e da Giovana, porque daí vou mostrar para vocês após, né, o after. Mas de análise é isso. Muita coisa, né, gente? E aí, me contem, antes de eu finalizar, vocês têm alguma dúvida, algum ponto que vocês ainda querem que eu traga? Nossa, meu Deus, eu estou morrendo com as pessoas fazendo perguntas.
no Instagram e eu não respondendo. Legal. O brechó Piauí. Eu vou mandar para ela, vou fazer a análise dela aqui. O brechó Piauí. Ela pediu análise. No caso de um músico barra artista, qual mentalidade de pessoa se encaixaria? Depende do objetivo do músico. Aí entra a parte do posicionamento. Porque tem músico que pode estar querendo, por exemplo, vender seu serviço de produção, sua banda, para casamento. Eu estou muito no mundinho do casamento. Deu tempo de chegar em casa acompanhando, vendo o workshop. Obrigada, sim, foi ótimo. Então, aí vai depender desse posicionamento. Deixa eu ver o que falta. A foto no perfil distancia, achei que aproximava. Não, não distancia, não. Acho que não entendi. Vou perguntar depois. Interessante, essa live vai ficar salva. Vai ficar salva no YouTube, depois a gente vai jogar lá. Mas deixa eu fazer aqui, então, a análise da o brechó Piauí. Então, o brechó Piauí, aqui a gente tem um posicionamento mais corporativo, né, mais de marca mesmo. A moda que cria novas histórias é a proposta de valor do brechó, já gostei bastante, achei super interessante. Ela faz a referência do que faz, né, que enviar para todo o Brasil, garimpa no site o link aqui. Aí, vamos ver o que tem aqui. Aqui tem o site, né, direto para a pessoa se aprofundar de informação no site. Tem muitas informações. O que eu mudaria aqui dentro desse contexto? Que eu sinto falta? Sinto falta dos marcadores de prestígio. Então, cadê aquele feedback muito qualificado, né, das clientes? Isso precisa estar muito claro. A sua cliente, ela precisa entrar no seu perfil e já ver direto alguma coisa que te qualifique, que te jogue lá para cima que tenha sido feito. Então, aqui também, o que eu sempre aconselho para quem tem marca e não tem isso, é fazer assessoria de imprensa. Então, procurar matérias para também você conseguir colocar, porque isso também levanta o seu moral na hora que as pessoas entram no seu perfil. Como faz para você analisar meu perfil? Só mandar aqui. Pode mandar. Qual é o arroba? Auricélia Fernandes, underline. Vamos lá. Oh, pronto. Então, Auricélia Fernandes, designer de interiores, criando ambientes com alma e propósito. Sua história em cada detalhe do projeto, fale comigo aqui. Então, sobre a foto do perfil, eu acho que a foto é uma foto que ela é mais próxima, inclusive num ângulo parecido com o da Adriana, que a gente acabou de analisar. Eu gosto disso, né? Gosto desse ângulo, apesar de que não é uma foto que é tão próxima no sentido de que ela não está olhando, né? Ela está olhando, não está olhando para o espectador, e isso não causa tanta proximidade. Mas eu acho que fica interessante o conceito. Como ela é designer de interiores, eu acho que aqui ela já poderia, então, trazer uma foto de perfil mais conceitual. Então, ela poderia fazer uma coisa mais que mostrasse o ambiente, ou com um fundo diferente, com um efeito diferente. Eu acho que aqui, para esse posicionamento de marca, casaria. Criando ambientes com alma e propósito. Então, aqui é a proposta de valor dela, sua história em cada detalhe do projeto. Então, tem os dois. Duas, assim, né? Ela traz duas propostas de valor. Mas perceba que ela traz sua história em cada detalhe. Sua história. Então, assim, já tem uma referência à audiência. A audiência já se sente, ela tá falando comigo, né? A minha história em cada detalhe do projeto. Eu acho que talvez poderia ficar mais claro quem é exatamente essa persona, porque ela é designer de interiores, mas de quem? Que tipo de pessoa? Qual é o perfil? Né? Ser mais específica com relação a isso, porque quanto mais específica, mais a gente consegue se destacar dentro do mercado. Aí ela tem uma referência, né? Fale comigo aqui, e aí é um link para o WhatsApp, que eu tô vendo que é gerador de link, tá? Não recomendo o uso de gerador de links, porque esses geradores de links caem. Usa sempre o gerador de links do próprio WhatsApp. Eu não recomendo usar
o gerador normal, sempre esses geradores da internet, sempre o gerador do próprio WhatsApp. Então, eu senti falta também daquilo que a gente falou, né, de ter um conteúdo aprofundado. Então, por exemplo, alguma coisa falando sobre alguma matéria aqui, alguma coisa interessante. Aqui tem livros/revistas. Eu pensei que era matérias que ela tinha saído. Então, senti falta também dessa questão desses marcadores de prestígio. Inclusive, gente, lá no checklist que eu vou disponibilizar para vocês, tem exemplos, tá? Para quando eu estou falando isso, vocês não fiquem perdidos, não, porque vai ter exemplo. Então, eu acho, inclusive, que uma foto como essa aqui, que está aqui, faria mais sentido dentro do teu perfil, com um pouco mais de contexto, me daria mais a energia de designer de interiores, sabe? Passa mais essa ideia, traz um pouco mais de contexto, tá? Mas é isso, assim, eu acho que tem a proposta de valor, eu vejo a referência, mas poderia aprofundar mais, então ser mais específica e trazer esses marcadores de prestígio para que o cliente, na hora que entrar, já tenha noção do teu nível, né, do teu potencial, e reajustar essa questão do link também, é bem importante. Mas é isso. Mas assim, divas, vocês duas, tanto a Adriana quanto a Auri, lá dentro do nosso programa, dentro do programa Enlight, a gente trabalha tudo isso. Então, assim, eu analiso o perfil, eu passo exatamente o que deve ser feito, traço qual é o caminho e construo esse plano de ação junto com vocês, tá? Então, eu acho que é super recomendado para que vocês entrem nesse momento e tenham esse boom. Principalmente pensando que no início do ano vão ter os negócios de vocês são de muita procura, né? Tanto psicólogo quanto de design de interiores. Então, existe muita oportunidade de mercado no início do ano, que o ideal seria vocês começarem a se planejar agora, tá? Mas é isso, deixa eu ir aqui, porque eu já estou... o meu assessor nunca trouxe minha água. Tá jogando videogame e não viu minha mensagem, certeza. Mas é isso, muito obrigada. A gente vai disponibilizar depois a live no YouTube e eu vou mandar também o checklist para vocês agora, tá bom? Beijo, divas. Tchau.